Olha o que o Senhor nosso Deus tem para falar com a tua vida hoje, com a minha vida também. Papai hoje deu para mim e para você Êxodo. Papai nos trouxe para o livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 3, que diz: Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, ao meio de um monte de Deus, chamado Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pela sua palavra. Todos nós conhecemos, né, a vida de Moisés, a passagem de Moisés, que houve um decreto de Faraó para que todas as crianças fossem mortas. E Joquebede, né, pegou um cestinho e untou ali com piche e colocou no rio para salvar Moisés. E a princesa, filha de Faraó, criou Moisés como um príncipe do Egito, como um filho, né? E durante muitos anos, até os 40 anos, Moisés viveu no palácio, aprendeu muitas coisas, aprendeu a arte da engenharia, aprendeu a ser um grande guerreiro, mas ele matou um oficial egípcio e fugiu para o deserto. Foi quando ele conheceu Zípora, sua esposa, e o sacerdote de Midian, né? E ali Moisés viveu mais 40 anos, e aos 80 anos ele estava apacentando, foi quando Deus se apresentou para ele, no meio de uma sarça. E o Senhor falou para ele: desce ao Egito, porque tenho eu visto o clamor do meu povo. Assim também é na minha e na tua vida. Nós não entendemos os desígnios de Deus. Nós não entendemos muitas vezes porque nós passamos por tantas lutas, tantas dores, tantas aflições, tantas provações. Mas é no meio dessa luta, é no meio dessa guerra, é no meio desse deserto, é no meio dessa aflição, é no meio dessa afronta, é no meio dessa enfermidade, é no meio dessa escassez que o Senhor vai se apresentar para a tua vida e para a minha também. Porque Moisés, para ele conhecer esse Deus que ia operar através dele sinais que nunca se viu por mãos de homem nenhum homem, né? Moisés precisou passar por todas essas coisas até chegar lá no Monte Horebe e o Senhor se apresentar a ele, né? Então, na minha e na tua vida não é diferente. Para o Senhor se apresentar na minha e na tua vida, nós temos que passar por muitas lutas, sim, muitas aflições, enfermidades, né? E Isaías 53, 4, 5 diz que verdadeiramente o Senhor Jesus nos curou na cruz. Mas como é que eu e você vamos conhecer o Deus que cura se nós não ficarmos enfermos? Como eu e você vamos conhecer o Deus que liberta se antes nós não passarmos pelo meio do cativeiro, eu, você e a sua família? Como é que nós vamos conhecer Jeová, né, Jirê, o Deus que provê, se nós não passarmos pela escassez? Como é que nós vamos conhecer o Senhor, né? Como é que ele vai se apresentar na minha e na tua vida? Ele se apresenta na minha e na tua vida é através das lutas, através das batalhas, através das aflições, né? Depois desse encontro que Moisés teve com o Senhor lá no Monte Horebe, que o Senhor falou com ele através daquela sarça que não se consumia, o Senhor nunca mais parou de buscar o Senhor. Ele virou íntimo do Senhor, ele virou amigo do Senhor, e ele passou a falar com o Senhor face a face, como quem fala com um amigo. Hoje, nós não ouvimos a voz do Senhor, né? Hoje nós não ouvimos a voz do Senhor
como Moisés ouvia, mas o Senhor Espírito Santo, ele fala no nosso coração, né? Mateus 6,6 fala: vai para o teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com o teu Deus, que o teu Deus que tudo vê, ele vai te ouvir, vai te recompensar. Nós precisamos aprender a passar tempo com Deus, né? Moisés, ele teve esse tempo com Deus, lá no Monte Horebe, e nós também não podemos impedir, né, deixar que essas correrias que nós enfrentamos no dia a dia venha nos impedir de passarmos um tempo com Deus. Nós temos que ter esse tempo todos os dias com o Senhor, que é para a gente poder conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor, né? Não se desespere no meio dessa luta que você está passando. Não se desespere, porque o mesmo Deus que operou 10 pragas no Egito, o mesmo Deus que abriu o mar para o povo passar, o mesmo Deus que cuidou do povo, tirando água da rocha, jorrando, fazendo a água da rocha jorrar, o mesmo Deus que mandava maná do céu todos os dias, ele vai continuar provendo na tua vida e na minha também. Ele vai prover. Nós só temos que crer e não questionar. Nós não temos que questionar esse problema, essa luta que nós estamos passando. Não. Não é para questionar, porque é no meio dessa luta, dessa aflição, dessa afronta, dessa escassez, dessa perseguição, que o Senhor, ele vai se apresentar na minha e na tua vida, né? O Senhor, ele tem se apresentado nas nossas vidas através desses desertos que nós temos enfrentado. O Senhor se apresentou a Moisés no meio do deserto, lá no meio do Monte Horebe, né? E no meio desse deserto que você está passando, né? O Senhor vai se apresentar na tua vida e na minha também. Então não questione, não tente entender. Às vezes nós falamos: nossa, mas eu creio em Jesus, eu levantei a minha mão, eu aceitei Jesus como o único Deus da minha vida. Por que tanta prova, tanta luta, tanta aflição, tanta escassez na minha casa, no trabalho, na igreja, aqui, ali, lá? Sim, é através dessas lutas que o Senhor se apresenta nas nossas vidas. Como ele disse aqui para o Moisés, quando ele perguntou para ele: e como é que eu vou falar com aquele povo? Como é que eu vou falar para ele? Eu vou falar para ele que quem falou? E ele disse: eu sou. Diga para aquele povo: eu sou. E antes que houvesse dia, eu já existia. E operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida e nem na minha vida também. Então entenda essa palavra, porque ela é de Deus para a tua vida. Se você não está entendendo esse vale, esse deserto, toda essa prova que você está passando, o Senhor hoje me trouxe para te explicar. É porque Ele quer se apresentar para você como um Deus que te livra de todas essas coisas e vai na tua frente. Ele quer se apresentar para você como um Deus que faz, como um Deus que diz: eu sou. E antes que houvesse dia, eu já existia. E operando eu, quem impedirá? Fica com essa palavra, porque ela é de Deus para a tua vida. E que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel esteja sempre, continuamente, com as mãos de poder sobre a tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus.